E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, a compreensão necessária para vivê-la. Senhor, te peço que seja eu e a minha casa instrumento do Senhor, para que mais pessoas conheçam da tua palavra e possam viver a felicidade plena e participar do teu reino por meio do sacrifício santo do teu Filho unigênito. Bem, temos no 10º capítulo 42 versículos e diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. 16º versículo nos diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. 20º versículo do 10º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz: Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. 24º. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Repetindo o 26º capítulo do 10º, repetindo o 26º versículo do 10º capítulo do Evangelho segundo Mateus, que nos diz: Porquanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. 34º versículo do capítulo 10º do Evangelho segundo Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 40 nos diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Repetindo o versículo 42, o último versículo do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, que nos diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Bem, por meio desses 42 versículos, o 10º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz acerca da escolha dos 12 apóstolos, citando nome a nome, as instruções dadas pelo Filho do Homem, Senhor nosso, as admoestações, os estímulos, o informe sobre as dificuldades, e finaliza o capítulo do versículo 40 ao 42, citando as recompensas por esse, entre aspas, serviço. Que a palavra do Senhor penetre no meu e no seu coração e dos nossos familiares e a todos que possam ouvir da nossa boca e perceber do nosso comportamento. E que em nossa face seja observada aquele a quem servimos. Que eu e você diminua e que ele cresça. E que possamos ser verdadeiramente semelhantes ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e conforme Gênesis capítulo 1, do versículo 26 em diante, em que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e possamos efetivamente espelhar essa semelhança do nosso Criador, sobretudo aqueles que já aceitaram ao seu Filho unigênito como único e suficiente Salvador. Que a minha e a sua vida possa ser testemunho da boa-aventurança que é viver em meio ao mover do Senhor, conforme o seu propósito para as nossas vidas, exclusivamente do seu amor, favor e poder. Sucesso, que Deus nos abençoe.